Todo mundo que lida com a administração pública se incomoda com ela. Todo mundo acha que a administração é muito burocrática, funciona mal. E não só aqueles que montam atividades econômicas, um bar, um restaurante, uma loja, mas também as pessoas na sua vida civil, na vida comum, quem vai construir uma casa, reformar uma casa, obter uma certidão, todo mundo se incomoda com a ineficiência da burocracia. E o Estado vem procurando dar respostas a esse sentimento de angústia. No mundo todo, há experiências nesse sentido. As melhores experiências estão sintetizadas numa agenda que é tocada muito fortemente por organizações internacionais como a OCDE. E essa agenda tem um nome, é a da melhoria regulatória. Então, tem que se reconhecer que a resposta para a nossa angústia não é acabar com o Estado, não é acabar com as licenças de construção para a sua casa, não é liberar tudo de uma vez e transformar isso numa selvageria, mas é conseguir domar o Estado, quer dizer, colocar o Estado a serviço dos interesses que, em tese, motivam as múltiplas exigências. Mas acontece que há fatores que fazem com que ele vá se desviando. Então, essa agenda da melhoria regulatória é que inspira esta proposta, que é interessante porque foi adotada, foi proposta como projeto de lei no Congresso Nacional por linhas políticas diferentes, uma união de linhas políticas diferentes, uma linha mais à esquerda, representada pelo deputado Alessandro Molon, e uma linha mais liberal, representada pelo deputado Eduardo Cury, do PSDB. Então, este projeto é uma espécie de síntese de uma visão conjunta possível, de racionalização dos nossos esforços de tentar domar o Estado, domar a burocracia. Não há como você destruir pura e simplesmente a regulação. Você tem que melhorar a regulação, melhorar diminuindo seu peso. Então, uma das coisas que esse projeto de lei prevê é uma obrigação geral da administração pública no Brasil, federal, estadual e municipal, revisar permanentemente o seu estoque de normas, de exigências. Porque, muitas vezes, as exigências, uma proibição, ou a necessidade de uma licença, surge como resposta razoável a um problema. Só que depois vem a experiência e mostra que a administração, por exemplo, não consegue responder adequadamente aos pedidos de licença. E aí começa a corrupção. Então, é melhor você manter aquele pedido de licença como está na legislação, é melhor rever, considerando que você tem problemas de ineficiência e de corrupção. Deve ser melhor rever. Revogar, por simplesmente acabar com tudo, liberar tudo? Não, talvez existam outros mecanismos, como, por exemplo, a autorregulação. Então, esse dever de revisão do estoque regulatório permanente, ele é um dever que é adotado, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, como um dever que permite ao Estado reabrir sempre a discussão sobre as exigências que são feitas. Não simplesmente ter uma pauta de liberalização radical, que é inviável e é potencialmente negativa, mas uma pauta de obrigar o Estado a rever o seu estoque de regulações. Esse é um exemplo. Claro que não é possível uma lei determinar, assim, de antemão e para sempre, o que é que será revisto nem como será revisto. O que nós temos é que criar um método permanente de revisão. É isso, uma obrigação geral e permanente de revisão que vá se fazendo a partir de metas que sejam estabelecidas. Então, outra coisa que o projeto de lei prevê é que, em cada esfera da federação, União, Estados e municípios, cabe ao chefe do Poder Executivo estabelecer o programa. Isto é, quais são as metas que nós temos que atingir? Que setor nós vamos revisar neste ano? Quantos por cento do custo regulatório nós queremos tirar deste setor? E depois vem o trabalho de revisão, que toma tempo, tem que ser feito com qualidade, tem que ser democrático, quer dizer, tem que ouvir as várias forças, porque não adianta nada fazer uma revogação na calada da noite, porque nós vivemos uma democracia. No dia seguinte, quem não acredita naquele governo vai à justiça.
E a justiça vai reagir a essas revogações assim na calada da noite. Então, nós temos que fazer processos transparentes. E uma das coisas importantes é que nós temos que levar para a eleição de que, afinal, surgem os programas do presidente da República, das governadoras, dos prefeitos e prefeitas, essa discussão. O que é que o prefeito, o governador, que vai se eleger, propõe para os seus 4 anos como programa de revisão da burocracia? Não é ele dizer cada coisa que vai ser revogada, mas quais são os setores? Sei lá, o prefeito vai rever as normas sobre construção, é esse o seu foco? Ou ele vai rever as questões ambientais? Não é para acabar com a proteção do meio ambiente, mas para tornar mais eficaz, inclusive, né? Então, a discussão sobre a agenda regulatória tem que ser uma discussão das eleições. Não dá para rever tudo ao mesmo tempo. Em 4 anos, ninguém passa limpo o Estado. Isso não existe, precisa dizer quais são as prioridades. Então, essa é uma das coisas que o projeto de lei impõe. Então, ele não toma para si a missão de dizer o que nem quanto vai ser revisto, mas ele cria uma metodologia, um método, um modo para a discussão política ser feita a respeito disso e permitir que os eleitores decidam ao eleger seus governadores, seus prefeitos, o presidente da República, né? E depois, esta agenda vai ser estabelecida de acordo com os compromissos de campanha, é normal isso. O Estado brasileiro virou um arquipélago. Isso é, nós temos órgãos, mesmo dentro da União, mesmo dentro de cada estado e do município, funcionando autonomamente. Então, se você quer aprovar um projeto de lei para construir uma pequena casa, você tem que passar por vários órgãos da prefeitura. Se for uma grande obra, você vai passar por todos os órgãos, praticamente. Bom, mas imagine isso somado ao fato de que você obter a aprovação municipal não elimina a aprovação estadual nem a federal. Então, você vive no meio de um cipoal. Bom, nós temos que obrigar o poder público a rever permanentemente essas estruturas para integrá-las. E é possível integrar. Nós temos experiências de integração que já deram certo. Só que você tem que provocar a discussão permanente para que a gente vá encontrando os modos de racionalizar, melhorando a qualidade da regulação e, portanto, garantindo a proteção do meio ambiente, o meio ambiente urbano, o meio ambiente natural, mais distante das grandes cidades, a qualidade das construções para evitar acidentes e por aí vai. Quer dizer, a regulação é importante para isso. Sem isso, os prédios caem, o meio ambiente pega fogo, a água fica contaminada. Então, nós temos que garantir a qualidade da regulação, né? E, de outro lado, nós temos que proteger a liberdade, né? E evitar esses espaços de corrupção. Então, é essa a questão importante que está por trás dessa integração das burocracias federal, estadual e municipal. É um trabalho permanente, né? E essa lei procura organizar esse trabalho permanente e definir alguns limites, né, também da ação estatal. Uma das coisas difíceis hoje é para o empreendedor ou o cidadão comum saber quais regras ele tem que obedecer. Porque o Estado edita regras e não acha que é importante que essas regras sejam claras e nem acha que é importante ele organizar. Então, se para procurar as regras, você tem que ser uma espécie de ser mitológico, né? Que consegue ter poderes mágicos. Bom, mas a obrigação é do Estado tornar isso tudo claro, organizar a informação. Então, uma das obrigações que esse projeto estabelece para a União, para o Estado e municípios é tornar claras as exigências, muita clareza. Nesse ponto, não é nem diminuir é outro aspecto, mas tornar claro, porque quando você torna claro, você facilita também a vida do cidadão e diminui a insegurança, os seus riscos. Então, é um dos direitos garantidos por esse projeto de lei, né, é de obter, o cidadão obter a definição clara de quais são as exigências a que ele está submetido. É um direito de cada um. Requerer e obter informação e orientação adequada e clara quanto aos deveres e condicionamentos públicos
a que estão sujeitas as suas atividades. É um direito meu, eu tenho o direito de ir lá e dizer, eu quero saber qual é. Oriente a mim, porque o Estado não faz isso. Ele diz, não, vá olhar as normas, problema seu. Não, não pode ser assim. Eu tenho direito. Antes de eu começar um empreendimento, antes de um pequeno empreendedor usar o seu fundo de garantia para montar um pequeno negócio, ele tem que obter resposta. Ele é um cidadão. O Estado é um prestador de serviço, ele tem que prestar essa informação. É tão simples prestar informação, mas o Estado precisa se organizar. Quando o Estado se organizou, ele acabou com infernos burocráticos. Um exemplo aqui em São Paulo é o Poupa-Tempo, em outros estados e municípios tem outros nomes. Era um inferno as pessoas obterem documentos básicos da cidadania, carteira de motorista, carteira de trabalho, etc. Bastou um esforço de um governo para organizar, fazer um lugar amigável, que funciona, enfim, medir quanto tempo demora cada coisa. Por que é que não pode ser organizada a prestação de informação para cada um? É ônus do Estado informar cada pessoa, da mesma maneira que é ônus do Estado ter uma porta aberta para atender ao sujeito que chega com suspeita de Covid. Não é um cidadão que tem que provar que tem Covid. Ele chega lá e diz, eu estou com tosse, e ele tem que ser atendido. É obrigação do Estado tirar as dúvidas dele sobre sua situação de saúde, mas no empreendimento privado, seja como cidadão, seja como empresário, o cidadão tem que ter isso também, né? Então, são, acho que, algumas obrigações básicas a respeito das quais nós temos que fazer um pacto nacional. A Lei de Liberdade Econômica, muito orientada por uma visão de que cabe ao governo pegar um machado e sair devastando florestas regulatórias, o mais rápido possível e, de preferência, sem dar tempo de ninguém descobrir. É óbvio que ele não conseguiu fazer isso. E, ainda bem, salvo em algumas matérias, em que ele vai tentando, algo a justiça impede, mas não conseguiu. Por quê? Porque não é assim que funciona. Não basta meia dúzia de autoridades enlouquecidas no governo federal, com uma motosserra na mão, dizer que vai derrubar regulações, que isso vai mudar a realidade nem do governo federal. E não muda muito menos a realidade dos estados e dos municípios. E grande parte da burocracia, que tem que, em tese, nos garantir valores públicos, como meio ambiente, como segurança, grande parte dela está nos estados e municípios, não está na União. Então, o programa de governança da regulação, né, da ordenação pública econômica, tem que ser nacional. E é um dos pontos em que a OCDE insiste. O Brasil quer entrar na OCDE. E a OCDE diz isso. O compromisso tem que ser nacional com a melhoria regulatória. Não é um compromisso lá de um órgãozinho do Ministério da Economia com uma motosserra na mão. Não é isso, não. Isso é um compromisso nacional e tem que ser um compromisso político, né? Então, esta lei ela procura adotar um método mais democrático. Então, vamos ouvir mais as pessoas, vamos discutir, vamos rever permanentemente, vamos discutir, inclusive nas eleições, isso, e vamos tornar isso uma meta permanente. Em segundo lugar, ela é uma lei nacional, uma lei para influir nos municípios, nos estados e na União. A lei de liberdade econômica teve efeitos muito limitados, né? O que teve de melhor foi que ela coincidiu mais ou menos com a edição da Lei das Agências Reguladoras, que previu a realização de estudo de impacto regulatório com uma condição prévia da edição, lá no âmbito federal só, de regulamentos em algumas áreas, só em algumas áreas isso acabou sendo feito. Mas enrola, enrola, enrola e não começa nunca. O decreto que regulamentou isso demorou muito para entrar em vigor e entrou em vigor recentemente, a tal Lei da Liberdade Econômica de início de 2019. Portanto, o tempo passa e não acontece nada. Por quê? Porque é muito grito, é muito discurso, mas um método para organizar nós não conseguimos ter adequadamente. Eu tenho esperança de que, mesmo esse decreto que regulamentou na esfera federal, né, o estudo de impacto regulatório, ele vá produzindo alguns efeitos, mas não basta. Nós temos que espalhar esse esforço para o âmbito municipal e estadual, seguindo a realidade, nada louco, quer dizer, não vamos fazer promessas loucas,
porque as pessoas estão cheias de promessas que não se cumprem, né? Nós temos que organizar para colocar isso, a revisão do nosso estoque regulatório, a racionalização da regulação, como uma meta permanente. Vamos conseguir, com certeza, como outros estados conseguiram no mundo, né? Desde que a gente racionalize.